Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Isaías, no capítulo 41. Quero convidar você a ler a palavra de Deus conosco, começar o dia na direção certa. Que você tenha fé para ouvir a palavra de Deus. Só de você ouvir, milagres já vão acontecer na sua vida. Ele dá força àquele que está cansado. Ele nos dá força. O cansaço vai além do físico. Tem pessoas que estão cansadas de estar todo dia no mesmo lugar, cansada de fazer todo dia a mesma coisa, cansado de não sair do lugar, de ver entrar ano e sair ano e a vida continua do mesmo jeito. Há tantas formas de cansaço, sabe? Cansaço de lidar com os velhos problemas, com as mesmas pessoas. E não vê mudança acontecer. Quer fazer algo novo, algo melhor, mas não tem condição. E aí fica cansado. Essa ladainha não tem. De andar ao redor da mesma montanha. Por isso Jesus, ele diz: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz também: aprendei de mim, que eu sou manso, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como nós precisamos aprender, que Deus use sempre a minha Bíblia para falar comigo, para falar contigo também. Eu estou lendo ela aqui, né? Que Deus venha usar para falar com a gente. Vamos usar a palavra de Deus para falar com a gente. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou contigo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, glória a Deus! O Senhor nos ajudará. Quero encorajar você a ter fé. Você não está sozinho. Quero encorajar você a não ter medo. Porque Deus está segurando na sua mão. E a mão direita de Deus é a mão vitoriosa. É a mão poderosa. Deus deseja que o seu povo seja corajoso. Que o seu povo seja forte. Não por causa do músculo que você possa ter no seu braço, mas porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso ajudador. Deus, Ele não quer que a gente tenha medo de doença, de enfermidade, de pessoas, de circunstâncias, de problemas. Deus não quer que você tenha medo do amanhã, como é que vai ser o amanhã. Você precisa ter a certeza de que você está com Deus e que Deus está com você, porque essa certeza
vai fazer a diferença. Porque aonde tem Deus tem paz. Aonde tem paz tem a presença do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, nada falta. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Porque até o que pensa que tem, lhe será tirado. Você precisa ter certeza de que você tem Jesus. E que Jesus lhe tem. E de que Ele está com você. Porque quando Deus está com alguém, Ele vence nesta vida. O trabalho dele dá certo, tem fruto, tem resultado. Porque Deus se manifesta através dos resultados, através das bênçãos, através de milagres, através de livramento, através de provisão. Deus não tem limite. Ele vai abençoar a vida dessa pessoa em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua despesa. Ele vai abençoar em tudo. Agora, é claro que cada uma dessas bênçãos tem uma estação certa, tem um tempo certo. Quando você olha para as pessoas que Deus fala delas na Bíblia, elas começaram a caminhar com Deus e Deus foi dando crescimento. Deus foi abrindo as portas, Deus foi acrescentando o mais dele ao longo do caminho. Aqui no livro de Neemias, no capítulo 2, conta a história de um homem, Neemias, que foi muito ajudado por aquele que já tinha lhe feito muito mal. Para você entender o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que é dele, que se entrega para ele, que leva Deus a sério. Diz assim no capítulo 2 de Neemias: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? E o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias estava triste, porque ele tinha ouvido notícias ruins de Jerusalém, de Judá. E nessa época ele estava em cativeiro, na Pérsia, estava distante da sua pátria.
Ele não era livre para fazer o que ele queria. Ele era um cativo, como alguém que está em um presídio. Só que, por ele ter Deus na sua vida, Deus o colocou em uma posição estratégica dentro do reino. Ele foi nomeado para ser tipo um copeiro, um garçom do rei. E todos os dias ele tinha que estar ali bem arrumado, com o rosto feliz, servindo a bandeja. Não podia demonstrar nenhum tipo de tristeza. Ele não podia levar os seus problemas para o trabalho. E esse era o trabalho dele como cativo, era servir o rei. E eu acredito que ele também fazia alguma companhia ali. E o rei, com aquele coração grato, depois de comer, de beber o que ele sempre trazia, nesse dia Deus fez o rei olhar para ele e enxergar ele. E viu que o rosto dele estava triste. Ele disse: por que você está triste? Você está doente? Ou é tristeza do coração? E o Neemias ficou com medo de morrer, porque não podia entrar na presença do rei com tristeza. Mas aí Deus deu coragem para ele, força para ele naquele momento, para ele não ser vencido pelo medo. E ele respondeu ao rei. Ele disse: eu estou triste porque eu fiquei sabendo notícias da minha pátria. E lá está tudo em destruição, tudo em ruína. A cidade foi queimada, os portões, as muralhas derrubadas. E isso me arrasou. Estou muito triste. Aí o rei lhe disse: o que é que você quer fazer? Pode me pedir o que você quiser. Aí ele foi orar para saber o que ele deveria pedir. Porque ele nunca imaginou na mente dele que aquele dia de trabalho seria o dia da libertação dele. Seria o dia, o último dia que ele ia servir o rei. Seria o dia que a estação da vida dele ia mudar. A missão que ele tinha ia ser mudada por Deus. Ele não sabia que Deus ia usar aquele que já tinha mais lhe feito um mal, que era o rei, que trouxe ele, tirou ele da pátria dele para um lugar onde só Deus sabe o que ele passou ali naquela nova terra. Os sofrimentos, os choros, a tristeza, a solidão, os problemas, as necessidades. E Deus usar aquela pessoa que mais lhe fez o mal para lhe fazer o bem, para realizar o desejo do seu coração. Então Deus, quando ele diz eu te ajudo, ele está falando sério. Ele não está brincando, não. Deus sabe nos ajudar. Agora, você crê que ele pode fazer isso? Você quer que ele faça isso por você? Então não limite o poder de Deus e nem despreze pessoa nenhuma na sua vida. Eita glória, eu estou aprendendo, Pai. Pode falar. Não despreze, porque você não sabe quem Deus vai escolher para lhe usar, para lhe ajudar, para lhe servir. Você não sabe quem Deus vai escolher para realizar um desejo que você tem no seu coração. Eu sei de uma coisa, que Deus vai realizar alguém que pode. Deus vai usar alguém que pode.
Por que Deus escolheu usar o rei Artaxerxes? Porque ele podia realizar, só ele podia realizar aquele desejo naquele momento na vida de Neemias. Outra pessoa não podia libertar ele daquela vida de escravidão. E não só o rei Artaxerxes libertou ele para ele ir reconstruir os muros, como deu também para ele toda a provisão e proteção que ele ia precisar no meio do caminho. Ele pôde contar com a provisão, tudo que ele ia precisar para a construção, e a proteção, tanto divina, como deu a ele também cartas de recomendação para que ele pudesse passar por todos os territórios e ninguém mexer com eles. Ele teve o favor de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus diz para você: não tenha medo, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Deus não quer que você fique triste. Deus não quer que você faça o seu trabalho triste. Faça o seu trabalho com fé. Saia de casa com fé e diga: hoje vai dar certo. O que eu vou fazer? Deus vai usar médico, Deus vai usar enfermeiro, Deus vai usar pessoas que trabalham com você, Deus vai usar aquilo que você está precisando. Deus vai usar pessoas que você nem imagina. Por isso, não tenha medo. Se você tiver que ir ao médico, não tenha medo. Se você tiver que fazer um exame, não tenha medo. Se você tiver que resolver um problema difícil, Deus vai usar pessoas lá dentro, aonde você vai. Deus vai contigo. Deus vai contigo. Deus vai te ajudar. Talvez você diga: eu não tenho ninguém para me ajudar. A partir de hoje você tem. Deus vai te ajudar. Ele é suficiente. Saiba responder bem as perguntas que você vai ouvir no meio do caminho. Se não sabe o que responder, ore. Faça como Neemias: espera ainda, rei, eu vou bem que falar com meu pai, eu vou orar, eu volto já para dizer para o Senhor a resposta. Dependa de Deus. Você não sabe tudo, mas saberá tudo o que precisa, se você for uma pessoa que depende de Deus. E assim a tristeza de Neemias transformou-se em alegria. O cativeiro se transformou em liberdade. Porque para Deus não tem nada que seja impossível quando chega o tempo certo na vida de uma pessoa. Se ainda não aconteceu algumas coisas na sua vida, é porque ainda não chegou o tempo certo. Saiba esperar com uma boa atitude, porque a sua hora, ela vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não temas. O Senhor vai te ajudar.